O ano de 2025 consolidou um ambiente de alta complexidade para quem atua no campo das relações governamentais. Reformas estruturais avançaram, a tecnologia se tornou ainda mais presente nos processos decisórios e o cenário geopolítico seguiu instável e a disputa por narrativas também se intensificou. Não foi um ano marcado por eventos isolados, mas por sobreposição de fatores. Decisões legislativas com impacto econômico direto, regulações em construção, pressões internacionais e um volume cada vez mais crescente de informação circulando em alta velocidade. No início de 2025, a Inteligov publicou o Guia de Tendências em Relações Governamentais, propondo algumas chaves de leitura para esse cenário. Agora, com o ano encerrado, a proposta desse episódio é revisitar essas tendências à luz dos acontecimentos concretos de 2025. O objetivo não é validar previsões, mas entender se essas leituras ajudaram ou não a navegar um ano particularmente exigente e entender um pouco do que vem por aí em 2026. Eu sou Ana Carolina e esse é o Entre Linhas, o podcast da Inteligov. Este é o primeiro episódio da nova temporada e a proposta segue a mesma: analisar o que está por trás das decisões, dos movimentos e das transformações que impactam o universo das relações governamentais. Vamos começar falando de uma das principais tendências apontadas no guia, que foi a consolidação do conceito de Rig Operations, ou seja, a profissionalização operacional das relações governamentais com apoio de tecnologia e inteligência artificial. Em 2025, isso se materializou de forma muito clara. Segundo um levantamento da McKinsey, divulgado no início deste ano, 72% das empresas globais já utilizam inteligência artificial em algum nível, contra 55% no ano anterior. Esse avanço também se refletiu no setor público e nas áreas institucionais. Ferramentas de monitoramento legislativo automatizado, análise de risco regulatório e organização de interações com stakeholders deixaram de ser diferenciais e passaram a compor a estrutura básica de atuação. Um sinal institucional importante, por exemplo, foi a criação de diretrizes formais para o uso de inteligência artificial no âmbito da Câmara dos Deputados, estabelecendo critérios de governança, avaliação de riscos e supervisão humana. O que isso mostra é que 2025 marcou uma virada. A atuação em relações governamentais passou a exigir ainda menos improviso e muito mais processo. Quem estruturou operações ganhou previsibilidade e ganhou tempo. Quem não estruturou ficou mais exposto a ruídos e reações tardias. Outra tendência confirmada foi a necessidade de operar considerando instabilidades econômicas e também geopolíticas como parte do cenário permanente e não como exceção. Ao longo de 2025, tensões comerciais, disputas diplomáticas e conflitos internacionais tiveram bastante impacto sobre decisões regulatórias e econômicas no Brasil. Brazil, as an example, has been not good to us, not good at all. O episódio envolvendo a imposição de tarifas comerciais por parte dos Estados Unidos é um bom exemplo disso. Independentemente das motivações políticas, o efeito prático foi bastante sentido por setores produtivos, empresas exportadoras e o próprio governo, que precisaram reagir bastante rápido. Esse tipo de situação evidenciou a importância de monitorar cenários internacionais de forma contínua. Nesse ponto, a geopolítica deixou de ser um tema distante e passou a interferir diretamente em cadeias produtivas, estratégias regulatórias e posicionamentos institucionais. Para o profissional de relações governamentais, 2025 reforçou uma premissa básica: estratégia local precisa estar conectada ao contexto global. Diante de tantas variáveis externas pressionando decisões internas, uma pergunta se impôs ao longo do ano: onde temos que concentrar energia quando praticamente tudo parece prioridade? A reforma tributária foi, sem dúvida, um dos eixos centrais do debate de 2025.
A aprovação da Lei Complementar 214 e o avanço da regulamentação do novo modelo de tributação sobre consumo exigiram acompanhamento técnico intenso, tanto no Congresso quanto no Executivo. Esse processo deixou clara uma tendência apontada no guia: a definição de prioridades como elemento central da atuação em Helgov. O volume de pautas foi alto, mas a capacidade de influência esteve diretamente relacionada à clareza de foco. Entidades e organizações que concentraram esforços nas pautas com impacto direto sobre os seus setores conseguiram produzir estudos, apresentar dados e dialogar de forma muito mais consistente com os tomadores de decisão. Além disso, a reforma mostrou a importância da articulação entre múltiplos stakeholders. União, estados, municípios e setores precisaram negociar ajustes finos no texto legal. Não foi um processo linear e nem rápido, mas foi um exemplo claro de como dados técnicos, análises e diálogo estruturado pesam muito mais do que uma atuação dispersa. 2025 mostrou que em relações governamentais o foco é tão estratégico quanto presença. E quando esse foco falha, ou quando estruturas de controle não acompanham a complexidade das decisões, o risco deixa de ser apenas político ou econômico e passa a ser também institucional. O que nos leva a falar de outro ponto relevante de 2025, a centralidade do compliance. Casos como o escândalo envolvendo o INSS, que revelou fraudes acumuladas ao longo de vários anos, evidenciaram falhas estruturais de governança e de controle. Segundo dados da Association of Certified Fraud Examiners, mais de 40% das fraudes corporativas são identificadas a partir de denúncias internas, o que reforça a importância da cultura organizacional, canais de denúncia e treinamento. 2025 mostrou que tecnologia é parte sim da solução, mas não resolve sozinha. Ferramentas de monitoramento ajudam, mas sem cultura ética e governança clara, o risco permanece. Para relações governamentais, o compliance passou a ser parte indissociável da estratégia institucional, com impacto direto sobre reputação, credibilidade e capacidade de interlocução. Mas manter credibilidade institucional exige outro cuidado fundamental: a forma como a informação circula e é utilizada. Nesse sentido, o ano de 2025 também foi marcado por mudanças relevantes no ecossistema informacional. A decisão da Meta de encerrar a checagem profissional de dados e adotar modelos colaborativos de moderação ampliou o debate sobre desinformação e responsabilidade das plataformas. Esse movimento ocorreu em paralelo a julgamentos sensíveis no judiciário, debates políticos polarizados e disputas narrativas intensas. Para profissionais da área, isso elevou o grau de responsabilidade sobre o uso da informação. Dados imprecisos, fontes frágeis ou análises superficiais passaram a representar riscos concretos para as estratégias institucionais. Em 2025, a atuação em Helgov exigiu cada vez mais curadoria, validação de fontes e leitura crítica. E mesmo com tanta tecnologia, dados e informação disponível, uma constatação seguiu se repetindo ao longo do ano. Apesar de todos os avanços tecnológicos, 2025 reforçou uma constatação clássica: as relações governamentais continuam sendo essencialmente sobre pessoas. Negociações, articulações e gestão de crises avançaram onde havia confiança, histórico de diálogo e capacidade de escuta. A tecnologia organizou, acelerou e ampliou o alcance, mas o avanço real continuou dependendo da qualidade das relações construídas ao longo do tempo. Esse equilíbrio entre estrutura, dados e relacionamento foi um dos principais diferenciais observados ao longo do ano.
Ao revisitar 2025, fica claro que as tendências apontadas no guia não foram abstratas. Elas se materializaram em processos, decisões e resultados. RigOps, priorização estratégica, atenção ao cenário global, compliance, qualidade da informação e relacionamento foram, na prática, ferramentas de navegação em um ano complexo. Eu vou deixar o link do guia de 2025 na descrição desse episódio. Assim você pode conhecer ou revisitar as tendências previstas para o ano passado. É a partir dessa leitura que a Inteligov já está construindo o Guia de Tendências em Relações Governamentais 2026. Se 2025 exigiu estrutura, 2026 exigirá ainda mais método, leitura de cenário e capacidade de antecipação. Então fique ligado nos próximos programas para saber quais serão as tendências para 2026.